Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Eu sou o Paulinho, estou aqui no 43º Encontro Cepal, no Aquário de Ideias que temos aqui no meio desse evento. E a gente tem recebido aqui nesse aquário pessoas que estão fazendo diferença nesse mundo. E hoje eu tenho a honra incrível de receber 4 deles aqui que representam a visão mundial. Nós vamos falar da visão mundial aqui para vocês conhecerem melhor. E eu dou as boas-vindas aqui também ao Thales. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado, Paulo. Muito bom estar aqui. Paulinho, por favor. Paulinho. Porque eu sou pequenininho, vocês estão vendo. O Humberto também está aqui com a gente. Humberto Bastos. Thales Ferreira, Humberto Bastos. Salve, salve, galera. Wagner Queiroz está aqui com a gente também. Wagner, bem-vindo. Prazer estar com vocês. E o Benjamin César. Valeu, Paulinho. Tamo junto aí. Todos estão aqui muito envolvidos, engajados, e você não pode vacilar na frente deles que eles vão te convidar a apadrinhar uma criança. Certamente. E nós vamos falar aqui sobre a visão mundial que já está completando 40 anos no Brasil. No Brasil, 40 anos. E a World Vision tem quantos anos? 60 anos. 60 anos. E essa visão é pensando na criança. Sempre na criança. Por isso que embaixo de todo logotipo nosso, você vai ter uma frase. Pelas crianças. Nossa prioridade, Paulo, é sempre pensando nas crianças. E nesses 40 anos no Brasil, o que já aconteceu e o que fez vocês chegarem onde vocês estão hoje? Dá pra contar algumas coisinhas? Olha, a gente fez 40 anos, como a gente falou. Fizemos em agosto do ano passado. Muita coisa. Na verdade, não dá nem pra contar tão rápido. A visão mundial hoje tem, por exemplo, se você for pensar em beneficiário indireto dos programas da visão mundial, a gente tem mais de 500 mil pessoas que se beneficiaram. Hoje a gente trabalha em diversas comunidades, a gente trabalha com mais de 170 igrejas parceiras, então é muita coisa, metodologia, programas, trabalhos, ações. Um detalhe importante, a visão mundial dificilmente trabalha com assistencialismo, com alguma assistência pontual. A visão mundial tem um compromisso com a transformação, então esse é o principal viés da visão mundial. E como que acontece essa transformação? Quais são os... O pessoal tá passando o microfone aqui, vocês não estão vendo. Tá batata quente. Benjamin, como que acontece essa transformação? Veja só, a gente trabalha numa perspectiva de desenvolvimento comunitário, né? A visão mundial identifica aí os lugares no Brasil de maior pobreza e a gente entra nesse lugar num programa que dura em torno de 15 a 20 anos. Na verdade, é o tempo de uma geração. Então, a criança que é cadastrada nesse lugar, ela entra aí bebezinho com 1 ano e tal, e quando ela fizer os seus 20 anos, 15 anos, quando ela entrar na adolescência, ela já é um agente de transformação para a sua própria comunidade. Então é uma transformação não só da realidade social, financeira, daquele lugar, mas é uma transformação integral da criança. A sua mentalidade é transformada, né? Então quando ela completar aí o seu ciclo de desenvolvimento, ela começar a responder por si e ser uma criança sustentável, vamos dizer assim, ela se torna independente da visão mundial, né? A gente busca a autonomia daquela criança e ela mesmo se torna o agente de transformação daquele lugar. Eu quero entender mais na prática, né? Como é que essa ação na vida dessa criança acontece? Porque assim, a gente sabe que a gente pode apadrinhar crianças, né? Isso. Por um valor mensal e saber que criança você está apadrinhando e acompanhar ela até chegar nessa fase da vida. Mas não é só o dinheiro que vai chegar pra ela. Certamente. Ela não é um Bolsa Família que está chegando pra ela. Não, é bem diferente. Na verdade, esse dinheiro é destinado a esse programa de desenvolvimento de uma determinada localidade e esse programa faz um diagnóstico naquela região, identificando quais são os principais problemas daquele lugar ali. Não só os problemas, mas também quais são os atores sociais que já fazem alguma coisa ali naquela localidade. E a Visão Mundial trabalha em parceria
parceria com a própria comunidade, mobilizando os próprios moradores daquela comunidade para transformar aquela realidade. Uma coisa legal de se dizer, Paulo, é o seguinte: a visão mundial nunca vai estar sozinha. A visão mundial sempre vai estar em parceria. Então, nessas comunidades, quando você for visitar um PDA, o que a gente chama de PDA é o Programa de Desenvolvimento de Área, que é a nossa área geográfica de trabalho, você vai ver a visão mundial trabalhando com diversos parceiros, igreja, escola, associação de mães, qualquer organizações sociais diversas, creche. A gente vai estar sempre em parceria. Por quê? Porque a visão mundial entende que ela sozinha não vai formar a criança. Eu acho que essa é a sua pergunta. Então, nas diversas etapas da vida da criança, cada parceiro que a gente faz esse link, ele vai ter interferência direta na vida dessa criança. Então, por isso que a gente trabalha em parceria, entendendo que na escola, a gente vai estar junto com a escola para que a escola interfira na educação, na igreja, na área espiritual, na organização social, na área que essa organização social puder intervir. Então, esse trabalho prático, junto em parceria, é que fomenta esse desenvolvimento da criança. E aí eu acho que entra a questão dos nossos projetos e, na verdade, as nossas metodologias. Porque todo esse desenvolvimento, ele se dá através de inúmeras metodologias. Hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 40 metodologias. O que são isso? São formas de atuação na comunidade. Porque a partir desse diagnóstico que foi feito, a gente vai olhar para as metodologias que a gente já tem, identificar para essa comunidade quais são as que melhor têm uma aplicação naquela comunidade. Por exemplo, uma seria o Caixas do Saber, que é um software de computador que auxilia o aluno no desenvolvimento educacional. Então você tem lá o português, a matemática, e a criança aprende de forma lúdica na frente de um computador. E a inclusão digital, né? Isso digital. Dentro da escola? Não necessariamente? Isso dentro de qualquer espaço que a gente puder colocar. Igreja, escola, comunidade, associação de mães, sempre em parceria. Alguém que estiver trabalhando com a criança. Uma outra metodologia muito interessante, por exemplo, é o MJ-Pop, que hoje a gente tem aproximadamente 20 ou 30 grupos de MJ-Pop no Brasil. E o que é um MJ-Pop? Monitoramento jovem de políticas públicas. A gente quer que o adolescente e o jovem se torne protagonista do desenvolvimento político da comunidade dele. E a gente já tem inúmeras ações que resultaram desse programa do MJ-Pop. Por exemplo, Água no Lins, que é uma comunidade carente no Rio de Janeiro, uma favela, comunidade. Eles, através de toda uma metodologia e um processo, conseguiram água para mais de 60 mil pessoas da comunidade. Em Fortaleza, a gente teve recentemente um grupo de MJ-Pop que começou a trabalhar o desenvolvimento do Conselho Tutelar da comunidade. Então, conseguiu instrumentalizar o Conselho Tutelar da comunidade. Então, são inúmeras metodologias e formas diferentes de atuação. O interessante do MJ-Pop é que esses adolescentes fazem essa pressão política, que monitoram a política pública. Muitos deles foram crianças apadrinhadas da visão mundial e que cresceram já com a mentalidade de lutar pela sua localidade, pelo desenvolvimento da sua comunidade, né? E não é só criança. Na verdade, a visão trabalha inclusive com famílias. Eu tava lembrando aqui agora o seguinte: a gente tem um programa novo, um ano e meio, chamado Quiteiras. Quiteiras é um projeto em parceria com a Danone, onde, de forma muito resumida, é uma vendedora da Danone em parceria com a Visão Mundial, onde a Danone capacita a pessoa, fornece os materiais e libera essa pessoa para ser uma vendedora da Danone de porta em porta. E hoje a gente tem 800 mães cadastradas em Salvador, tá vindo para São Paulo inclusive agora, e a Danone chamou a Visão Mundial faz o quê? 15 dias, para nos dar assim um elogio na frente da presidência da Danone, o sucesso que tem sido isso aí. É um programa. Então, na verdade, a gente trabalha incluindo as famílias. O legal da Visão Mundial é que ela tem essa credibilidade, né? Tem esses nomes. O governo sabe, as pessoas sabem que há 40 anos vocês têm feito esse trabalho com responsabilidade. E vocês têm agido também em algumas ações catástrofes, em algumas catástrofes, né? De emergência. Isso, emergenciais. E o pessoal sempre recomenda, né? Não dê dinheiro pra ninguém, mas pra Visão Mundial você pode dar, que você sabe que vai chegar, né? Essa é uma das áreas da visão. É uma área que a gente chama de ajuda humanitária emergencial, que na verdade é como você falou, é diante de qualquer catástrofe natural, por exemplo, Mariana em Belo Horizonte, o terremoto de Nepal ano passado em abril, a Visão Mundial no mundo, Equador agora. A gente está em plena campanha para o Equador, inclusive. E não só para o Equador, mas também a gente está em uma campanha acontecendo agora, iniciou com força em janeiro, que é contra o combate ao Zika, né? Então a gente tem toda uma metodologia de inserção nas comunidades
atividades e de falar sobre esse tema e de combater algo que está tão próximo de todos nós. Essa do Zika, inclusive, não é campanha nacional. É considerada pela World Vision Internacional como uma epidemia, então mundial. Por isso é uma emergência mundial combater a Zika. E o sucesso, um dos destaques, eu penso que é pela transparência. Como você falou que as pessoas não têm dificuldade em enviar o dinheiro, é porque a Visão Mundial faz questão de ter auditoria interna, externa e internacional. Então isso é bem claro que o dinheiro é bem usado, onde é usado, quanto é usado. Eu creio que isso reforça essa credibilidade, essa transparência das pessoas continuarem investindo. Por exemplo, tem pessoas que a gente conhece, que são amigos da igreja, que já investe por 20, 30 anos na vida de 1, 2, 10 crianças, vão aumentando. Então nós mesmos, por exemplo, na minha casa mesmo, nós já apadrinhamos 6 crianças. Então nós vamos criando metodologia da gente fazer esse investimento e perceber, a gente percebe nas pessoas que apoiam a alegria, muda a pessoa que está investindo também. Isso é muito interessante. Transforma a própria pessoa que é o que investe no projeto. E quanto que é esse investimento mensal hoje? Para apadrinhamento, você tem 3 valores, Paulo. R$50, R$60 e R$80. Esses 3 valores, que não são valores únicos, tá? A gente, inclusive, tem discutido em ter valores mais flexíveis. Na verdade, são 3 valores que a gente tem como referência, mas não são valores rígidos. Você pode ter um outro tipo de doação, avulsa. Não é uma coisa que você tem somente esse veículo para fazer. E você acaba adotando uma criança mesmo, assim, né? Apadrinhando uma criança mesmo. Você sabe quem é essa criança. A gente costuma dizer que o nosso apadrinhamento, ele tem 3 características. Primeiro, o nosso apadrinhamento é um apadrinhamento espiritual, porque quando você preenche uma ficha e começa a apadrinhar uma criança, você assume um compromisso de oração por ela. A gente entende que a oração é a doação mais poderosa que alguém pode dar a uma criança. Segundo, o nosso apadrinhamento também é um apadrinhamento afetivo, porque também não é dar alguma coisa que você tem, é doar aquilo que você é. Então há um relacionamento com essa criança afetivo que é construído a partir de cartinhas que o padrinho manda para a criança responde ao padrinho, fotos, presentes que se manda no dia do aniversário daquela criança, no Natal, e há um relacionamento afetivo. E também é um apadrinhamento financeiro, né, que você envolve aí a doação de R$50 por mês, né? Então, espiritual, afetivo e financeiro. Agora a gente já pode entregar a ficha para ele. Agora já tô chorando aqui e tal. Normalmente se compromete a doação por 12 meses. E depois a pessoa é consultada se ela quer continuar. E normalmente as pessoas continuam. Estava dizendo a Humberto aqui, é importante dizer que a pessoa não é uma doação seca, como a Benjamin falou. A pessoa pode se relacionar com a criança, visitar a criança. Pode até visitar, né? Pode. Sempre acompanhado de alguém da Visão Mundial, porque a gente preza pela proteção da criança. Mas é uma relação. Isso acontece com frequência? Por exemplo, vou dar data. Dia 14 de dezembro de 2015, eu vou falar da minha terrinha em Recife. Nós fizemos uma grande festa reunindo todas as crianças e todas as madrinhas e padrinhos de Recife. Olha só. Passaram a tarde juntas. Quantos eram? Não sei mensurar. Muita gente. E aí teve que ter toda a mobilização da equipe em volta. Passaram a tarde inteira juntas. Dali gerou diversas coisas. Eu vi padrinhos contando que foram pro cinema com as crianças, depois acompanhado da equipe da Visão. Aniversário de uma criança, eu tô lembrando de uma criança chamada Esther, que é a madrinha dela, Dulce. Ela nunca tinha tido aniversário na vida, ela fez um aniversário na casa dela. Então é uma relação, não é uma doação só, é uma relação com a criança. Tem histórias muito interessantes de padrinhos que realmente entenderam o que é ser padrinho da Visão Mundial. Né? Tem mães que, por exemplo, fizeram um acordo. Me lembra aí, Humberto, né? Lá no Rio eu acompanhei uma visita na época do Natal. A madrinha, né, e a filhinha dela tem uma filha de aproximadamente 7 anos e ela padrinhou uma criança também na mesma faixa etária. E essa menina, a filha, no caso da madrinha, tem um processo em casa muito claro. Ela tem o cofrinho dela, que é responsável por comprar os presentes de aniversário, Dia das Crianças e Natal. Só que a menina, ela sabe que quando quebrar o cofrinho, o valor que ela tiver no cofrinho, ela precisa comprar 2 presentes. Um pra ela, legal, e um pra menina que também é apadrinhada. 2 presentes iguais. E a menina vai pra fazer a entrega. Então eu acompanhei lá as duas brincando junto com os mesmos brinquedos. E isso é muito importante porque você já vai criando a relação tanto familiar, mas e o apoio também à criança que tá sendo apadrinhada. Poxa, que incrível, cara. Eu sempre fico tocado.
com essas histórias. Ainda mais que eu tenho filho, né? Nessa idade agora. Verdade. A última vez que eu gravei com o Maurício Cunha, não tinha nem filho ainda. Agora, né, bate mais forte ainda no coração. certeza. É verdade. Vocês têm viagens também, né? Projetos de viagens. Isso, agora principalmente eu acho que o foco do Irmãos.com e da CEPAL é esse diálogo com a juventude. Nós em janeiro fizemos a primeira viagem de imersão na comunidade, que é um projeto de curto prazo. Foi lá no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Tinga. A gente foi pra lá com 23 voluntários de diversas áreas, tipo, tinha arquiteta, tinha estudante de arquitetura, estudante de design, tinha palhaço, tinha dentista, e a gente montou um projeto junto com a comunidade. A gente foi lá, fez um diagnóstico, identificou quais seriam as ações necessárias, e uma das ações que marcou muito a gente com esse grupo, que marcou esse grupo, foi a reforma de uma brinquedoteca que a gente fez numa escola. A gente levantou o recurso, fizemos uma brinquedoteca, só que essa brinquedoteca tinha um ponto muito especial, porque as crianças brincavam antes no que era uma igreja católica, só o quadrado, 4 paredes, uma cobertura, mas que ficava em frente a uma cruz, e nessa cruz era onde eram enterradas os bebês que não foram registrados. Então talvez aquela criança que morreu no nascimento, aquela criança que por algum motivo morreu muito nova e não chegou a ser registrada, era enterrado ali. E quando a gente descobriu essa história e ficava aproximadamente 200 metros da escola, a gente decidiu que a gente tem que fazer alguma coisa. E quando a gente entregou a brinquedoteca e viu o que a gente conseguiu fazer num prazo tão curto de 4 dias, foi muito especial. Mas mais especial ainda foi receber o vídeo no WhatsApp esses dias, quando as crianças entraram na escola, na brinquedoteca pela primeira vez. Então, esse tipo de experiência e de contato com a comunidade que a gente quer gerar pra juventude, principalmente urbana. Vocês todos aqui são responsáveis pelo relacionamento da Visão Mundial com a igreja, né? Os 4 aqui, na verdade, somos pastores, porque tanto o Benjamin como o Wagner, Humberto, eu e tem outros. A principal função nossa, Paulo, é fazer esse link entre a Visão Mundial e a igreja. É bom que se diga que durante muito tempo a Visão esteve um pouquinho afastada da igreja. Nosso presidente... Eu tô concordando, mas só tô acreditando, não concordando. Nosso presidente Ariovaldo Ramos, ele colocou isso como um pré-requisito dele. Eu vou ser presidente, mas eu preciso que a Visão volte para as igrejas, ande com as igrejas, caminhe com as igrejas, e inclusive tenha a mensagem de deixar de ser para-eclesiástica para que seja eclesiástica. É igreja. Pensando nisso, a gente fez um projeto super novo, Humberto e Benjamin vão contar pra gente, chamado Na Missão. É um projeto completo, não posso nem chamar de projeto, é um programa. Bom, o Na Missão, ele é uma plataforma de missão integral, onde a gente quer servir a igreja, na verdade. Até pouco tempo atrás, qual era a intenção da Visão Mundial? Nós éramos como que uma ponte entre a igreja e as crianças pobres do nosso país, onde a gente captava na igreja e a igreja investia na Visão Mundial, e esse dinheiro então chegava através dos nossos programas, das nossas metodologias que nós já citamos aqui, na criança. Agora nós queremos fazer uma outra ideia, que não de ponte, mas de mesa. Nós queremos sentar juntos ao redor da mesa e trabalhar juntos. Então nós queremos pegar essa metodologia, essa expertise que nós já temos de 40 anos trabalhando com as crianças do nosso país, pegar aquilo que já é testado, já funciona, já está lá na ponta, e trazer essa metodologia para a igreja como assessoria para a igreja aplicar essa mesma metodologia para suas crianças. Que legal! Então você já tem, por exemplo, pastores que têm um programa social, tem uma comunidade próxima, não sabe muito bem como começar, não sabe muito bem o que pode ser feito. A Visão Mundial sabe. E a gente está aqui como parceira da igreja para construir isso junto com a igreja. A construção não vai ser a Visão levando para a igreja. Isso vai ser construído com eles, tá? A ideia, e não só com a igreja, Paulo. A gente vai chamar a comunidade que a igreja trabalha e ensinar a igreja a ouvir a comunidade, para que a construção seja igreja, comunidade e Visão Mundial. Então é muito mais uma construção do que levar um programa, tá? Só deixar a referência aí do site, para quem já quiser alguma informação a mais sobre o Na Missão, é namissão.com, porque lá já tem toda uma apresentação do que a gente está pretendendo. A gente fez o primeiro evento no Rio, foi no dia 20 de abril, com Ed Renekiewicz, então tem outros eventos já programados. Já tá rolando então, né? Já tá rolando. Pô, que legal. E uma coisa que eu já até mencionei aqui no podcast, né? A gente tá gravando vários, mas eu preciso mencionar de novo, que me marcou muito na fala do Carlinhos Queiroz, que a gente não investe na criança porque ela pode ser alguém de futuro, de sucesso, mas porque ela é criança. Isso. E a gente tem que pensar nas crianças.
Eu vou encerrar com uma coisa, antes de você encerrar mesmo, mas só dizer o seguinte, a missão nossa, gente, e isso é bom que se diga, não é ser ONG. A missão nossa, Paulo, é seguir Jesus Cristo, trabalhando com os pobres, oprimidos, buscando justiça e testificando as boas novas do Reino, ou seja, o que motiva a gente é o Evangelho. Mais informações, visãomundial.org. Inclusive, você pode apadrinhar crianças pelo site. Visãomundial.org. Você pode apadrinhar as crianças também. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Nós que mesmo. agradecemos. A gente Paulinho. agradece. Valeu, Paulinho. A gente tá junto nessa.